A gente vai começar a ver sobre as funções afins e o primeiro passo vai ser sobre o plano numérico R2 ou o sistema cartesiano, ok? Vamos lá? Então, a gente tem o sistema cartesiano ortogonal, ele é composto por duas retas perpendiculares entre si. Uma horizontal, que é o eixo x, ou o eixo das abscissas, e a outra vertical, chamado eixo y, ou eixo das ordenadas. Os elementos x e y de R2 são naturalmente os pares ordenados de números reais. Então, vamos lá. O plano cartesiano, vocês já podem ter visto alguma vez, não saiu reto aqui, mas tudo bem. Então, é esse eixo aqui, certo? Nesse eixo que a gente tem na horizontal, são todos os valores do x. Então, a gente tem aqui que é o eixo x, ou a gente pode também falar que são as abscissas, o eixo das abscissas. E no eixo vertical, nós temos os valores do y, que é o eixo das ordenadas. Aqui nesse centro, a gente tem que é a origem, o ponto de origem, que é o 0, 0, certo? Qualquer ponto que a gente tem aqui localizado nesse plano cartesiano, eu vou colocar aqui um Pzinho. Esse P, esse ponto aqui é o P. Esse ponto P, ele vai ser sempre dado pelas coordenadas x e y. Sempre vai estar nessa ordem, não muda, tá bom? Então, sempre vai ter um x e um y. Então, esse ponto P nada mais é referente ao x que tá aqui, ó. Tem um xzinho aqui, ó. Vou colocar um x1, a xp aqui, ó. xp. E tem um y aqui, ó, que dá yp. Então, aqui, ó, xp, yp. Sempre, tá? Então, não é à toa que o nome dele é par ordenado. Par, porque são dois valores aqui. E ordenado, porque sempre vai ter essa ordem, x e y, certo? Então, a gente tem aqui, ó, o eixo AX e o AY dividem o plano em 4 regiões chamadas de quadrantes, caracterizadas pelos sinais das coordenadas. Então, vamos lá. A gente tem aqui o nosso plano cartesiano. X, Y, o 0, né, que é a origem. Então, a gente tem aqui, ó, esse aqui vai ser chamado o primeiro quadrante. Esse aqui vai ser o primeiro quadrante. Esse aqui vai ser o segundo quadrante. Terceiro e quarto quadrante. Sempre nessa ordem, nunca vai mudar. Então, quais são as características desses quadrantes aí, dos pontos que pertencem a esses quadrantes? São os sinais. Então, um sinal que está no primeiro quadrante, então a gente vê aqui, ó, o x nesse primeiro quadrante, ele vai ser positivo, ó. Aqui é positivo, tá? Então, tá à direita do zero, né? Aqui é positivo, à esquerda do zero é negativo. Então, quer dizer, tanto os pontos que estarão no primeiro e no quarto quadrante, eles terão um x positivo, ok? E os pontos que estão no segundo e no terceiro quadrante terão o x negativo. E o y? No primeiro quadrante, o y são valores que estão aqui, ó, acima do x, acima do zero. Então, acima vai ser positivo, abaixo é negativo. Então, a gente tem aqui, ó, primeiro quadrante, o y está para cima, então ele é positivo, assim como no segundo quadrante, o y é positivo. E abaixo do zero, né, que é o terceiro e quarto quadrante, o y vai estar negativo. Então, aqui a gente fecha os sinais, ó, primeiro quadrante, x é positivo, y é positivo. Segundo quadrante, x é negativo e o y é positivo. Terceiro quadrante, os dois são negativos. Quarto quadrante, x é positivo e o y é negativo, certo? Então, são as características. Então, a gente fala aqui, ó, que nem, por exemplo, no primeiro quadrante. Primeiro
quadrante. Então, a gente tem quadrante. X, ele é maior que zero e o y, ele é maior que zero, certo? Segundo quadrante. X é menor que zero e o y maior que zero. Terceiro quadrante. Aí nós temos x menor que zero e o y menor que zero. Quarto quadrante, x maior que zero e y menor que zero. Aí você fala assim, tá, mas e quando eu tenho o igual a zero? A gente tem igual a zero quando um ponto ele está em cima, que ele pertence ao eixo. Então, por exemplo, eu posso ter um ponto aqui, ó, aqui, né? Eu não sei, não importa qual é o valor do x, mas eu sei que o y, ele é zero, porque ele está sobre o eixo x, certo? Então, eu tenho aqui, ó, todo ponto do eixo x, ele é da forma x, zero, tá? Então, eu não sei o valor do x, não importa o valor aqui, ó. Então, se um ponto eu tiver aqui, ó, vou colocar aqui um pontinho A. Esse ponto A, ele pode, por exemplo, eu tenho que ter a escala tudo certinho aqui, ó. Ele pode, o x tá valendo 1 e o y tá valendo 0. É um exemplo, tá? Então, qualquer ponto que estiver aqui no eixo do x, ele vai ser dessa forma. Vai ter um valorzinho para o x e o y vai ser 0. E aí, analogamente, todo ponto do eixo y, ele é da forma... Como que ele é? Ele é 0, y. Por quê? Porque ele vai estar em cima do eixo do y. Então, o valor do x aqui sempre vai ser 0, certo? Então, são esses casos aqui que nós temos, ok? Então, aqui nós temos um exemplo, ó, marcar no plano cartesiano os pontos A, B, C, D, E, F, G. Então, vou primeiro fazer aqui o plano cartesiano. Então, esse aqui tá o plano. Eu tô a mão livre aqui, então o meu está torto. X, Y, que tá o 0. Então, usa a régua, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar aqui, são os valores positivos. 1, 2, 3, 4, 5. São os valores negativos. Tá? Tá bom. Então, nós temos lá, ponto A. As coordenadas do ponto A é 1 e 2, quer dizer, o x vale 1 e o y vale 2. Então, a gente tem o quê? Toda vez que a gente tem um ponto, vou colocar um P genérico aqui, ó. Você vai olhar, aqui sempre vai ser, ó, x e o y. Se o x for positivo, então você vai para a direita. Se o x for negativo, você vai para a esquerda. Então, o x, ele só se movimenta, vamos pensar assim, na horizontal. E o y, se ele for positivo, você vai para cima. E se ele for negativo, você vai para baixo. Tá certo? Então, vamos lá. Começa sempre do 0, 0, que é a origem. Então, sempre você vai começar aqui do 0, 0. Então, a gente tem aqui, ó. O A é igual a 1, quer dizer, o X vale 1. Então, você vem uma casa aqui, uma unidade para a direita, porque ele é positivo, certo? Que é positivo. E o Y também é positivo, quer dizer,
os dois são positivos, então a gente tem que eles pertencem ao primeiro quadrante, tá certo? Primeiro quadrante. Então, vamos lá. Uma casa para a direita, duas casas para cima. Temos aqui o ponto A, certo? Vamos lá, ponto B. O ponto B, ele é menos 2, 1. Então, menos 2, negativo. E o 1, positivo. Menos 1, perdão, menos 2 e 1. Então, a gente tem aqui, ó, ele vai pertencer a qual quadrante? Ele vai pertencer ao segundo quadrante. Então, vamos lá, menos 2. Começa do 0, 0. 2 unidades para a esquerda, 1, uma unidade para cima. Então, a gente tem aqui, ó, fazer uma ligaçãozinha aqui, ó. Esse aqui é o ponto B. Vou arrumar esse A. Certo? Ponto C. Ponto C vai ser menos 3, menos 2. Então, a gente tem negativo e negativo. Se os dois são negativos, a gente tem que esse ponto pertence ao terceiro quadrante. Então, são 3 unidades para a esquerda e 2 unidades para baixo. Então, a gente tem aqui 3 unidades para a esquerda e 2 unidades para baixo. Esse aqui é o ponto C. Ponto D. Ponto D, 3 menos 1, quer dizer, positivo, negativo. Se a gente tem, qual que é o quadrante que esse ponto pertence? Ele vai pertencer ao quarto quadrante. Então, vai ser 3 unidades para a direita e 1 unidade para baixo. 3 unidades para a direita e 1 unidade para baixo. A gente tem aqui o ponto D, certo? Ponto E. Ponto E, a gente vai ter 2, 0. Então, quer dizer, o x vale 2, que é positivo, só que como a gente tem esse 0 aqui no y, então significa que o y é 0. O y não vai subir e nem descer, certo? Ele pertence ao eixo x. Aqui, ó, AX. Certo? Aí, a gente tem aqui, ó, x é igual a 2, então ele para aqui, ó, em cima do 2, x igual a 2, e o y é 0. Então, a gente tem aqui o ponto E, exatamente aqui, ó, em cima do número 2 no eixo do x. F, 0, 0. Então, 0, 0, não subiu, não desceu, não saiu do lugar. Ele pertence ao que a gente chama de origem. Esse ponto aqui, 0, 0, é o que a gente chama de origem, tá? F. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, origem. Origem. E o ponto G, ele pertence ao eixo do y, né? Porque o x dele aqui é 0, então aqui, ó, é o eixo y, OY. Então, o 0, x é 0, não vai nem para a direita nem para a esquerda e sobe 5 casas aqui, tá? Então, esse aqui é o ponto G. Certinho? Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, coloca aí que a gente vai resolver. O segundo exemplo aqui, ó. Determinar os valores de x e y para que o ponto x mais y de coordenadas, né? X mais y e 2 seja igual ao ponto de coordenada 8 e x menos y. Então, a gente tem isso aqui, ó, os pontos. Posso falar aqui que P é igual a x mais y, a coordenada dele é x mais y e 2, e o ponto Q é 8 e x menos y. A condição para que dois pontos, então aqui eu tenho assim, ó, para que o P seja igual a Q, então as coordenadas deles devem ser iguais. Ou seja, a gente tem que ter que o x do P tem que ser igual ao x do Q. Então, a gente tem que ter aqui, ó, x do P tem que ser igual ao x do Q. E o y do P tem que ser igual ao y do Q. O y do P tem que ser igual ao y do Q, tá? Então, a gente tem aqui que os x correspondentes teriam que ser iguais e os y correspondentes também. Então, vamos fazer conta aqui, tá? Então, a gente tem aqui, ó, x mais y tem que ser igual a 8 e 2 tem que ser igual a x menos y, certo? Então, só vou organizar aqui para ficar mais fácil da gente fazer a continha. Então, a gente tem isso aqui, ó, x mais y é igual a 8
e x menos y é igual a 2. Então, aqui a gente tem um sisteminha, tá? De duas variáveis, que é o x e o y. Então, a gente vai fazer o quê? A forma mais fácil aqui que a gente tem, como a gente tem um y positivo e um negativo, é fazer pelo método da adição. Então, eu vou somar. O que a gente vai ter? X mais x, 2x. Y menos y, y com mais menos y, cortou. Então, vai ser igual a 8 mais 2, 10. Então, a gente tem aqui, ó, 2x igual a 10, x é igual a 5. Feito isso, então, a gente tem aqui, ó, como x mais y é igual a 8 e o x é igual a 5, então, y vai ser 8 menos 5 e o y é igual a 3. Bom, como a gente tem os valores de x e de y, a gente vai responder com um par ordenado. Então, a gente tem aqui, ó, logo, a gente tem aqui o x, y é igual a 5, 3, tá? Sempre deixar a resposta certinho. Quer conferir se tá ok? Só ver aqui, ó, substitui, ó, 5 mais 3 vai dar 8, 5 menos 3 vai dar 2. Fechou, ok? Então, aqui ele fala assim, ó, determina os valores de m para que o ponto P, como que é a coordenada do ponto P? 2m menos 4 e o 5. Quer dizer, esse aqui é o valor do x e esse aqui é o valor do y. Ele quer que esse ponto pertença ao eixo das ordenadas. Como que é a carinha aqui de um ponto que pertence ao eixo das ordenadas? O eixo das ordenadas é o y, certo? Então, ele é da forma 0, y. Então, para que esse ponto pertença, né, ao eixo das ordenadas, esse x aqui tem que ser 0. Então, a gente vai ter que 2m menos 4 tem que ser igual a 0. Então, é a continha, equação do primeiro grau. Então, vai ficar 2m é igual a 4, m é igual a 2. Fechou, tá? Essa aqui é a condição. Para que o ponto P pertença ao eixo das ordenadas, então, m tem que ser igual a 2. Então, aqui, ó, para quais valores de m o ponto P pertencerá ao quarto quadrante? Então, a gente tem aqui que o ponto P, ele tem as coordenadas 2m mais 4 e m menos 5. Então, para que esse ponto P pertença ao quarto quadrante, então a gente tem que, vamos lá, como que é o x do quarto quadrante? Então, lembra lá do sistema cartesiano aqui, ó. O quarto quadrante está aqui, ó. Certo? Como que é o x aqui? X, y. O x, ele é positivo, porque está à direita, e o y, ele é negativo. Isso é negativo, porque está para baixo. Então, a gente tem aqui, ó, tá? Então, a gente, para que esse ponto pertença ao quarto quadrante, isso daqui vai ter que ser positivo, 2m mais 4, e o m menos 5 vai ter que ser negativo. O que é um número positivo? É um número que é maior do que zero. Então, a gente tem aqui, ó, 2m mais 4 tem que ser maior que zero e o m menos 5 tem que ser menor que zero. Então, a gente vai fazer essas duas inequações e vai ver as condições que o m tem que atender as duas, tá bom? Vamos fazer uma de cada vez. Então, a gente tem aqui, ó, 2m maior que menos 4, m maior que menos 4 sobre 2, o m tem que ser maior que menos 2. Chegamos aqui. O outro, m tem que ser menor do que 5. Então, a gente tem essas duas condições e o m tem que atender os dois. Então, aqui a gente tem, ó, logo, o m, ele tem que ser menor do que 5 e ele tem que ser maior do que menos 2, certo? Essa daqui é a respostinha que a gente tem aqui, ó. Para quais valores?
para esses valores aqui. O m tem que estar entre menos 2 e 5. Certinho, pessoal?